E aí galera, beleza? Imagina só, você acaba sobrevivendo a uma explosão que dizimou grande parte da humanidade, e agora como um líder humano enfrenta os desafios desse mundo pós-apocalíptico, onde acaba conhecendo uma misteriosa mulher ex-máquina. Dito isto, no Recapitulando Animes, iremos apresentar o anime No Game no Life Zero, um filme de 2017. A história começa com o personagem principal chamado Rico, se lembrando de sua infância e como ele era tolo quando criança. Nessa memória podemos vê-lo ainda como um garoto jogando xadrez contra um personagem desconhecido. Então, uma grande explosão destrói todo o lugar em que estavam. Após isso, percebemos que tem uma garota de cabelo roxo parada em cima dos escombros, com estranhos componentes mecânicos presos ao seu corpo, aparentando procurar algo após a explosão. Em seguida, ele agarra o tabuleiro de xadrez e foge. Em vez de persegui-lo, ela permanece lá, expressando surpresa com a escolha de suas ações. Na cena seguinte, há um salto para o presente, apresentando dois personagens diferentes. Há um menino de cabelo loiro e uma menina de cabelo roxo escuro com orelhas de raposa. Eles estão jogando uma partida de xadrez, e a menina parece não saber a identidade do garoto. Então, após sua derrota, ela exige outra revanche, com a qual o garoto concorda, mas diz que contará uma história para ela, uma antiga história já esquecida por todos, menos por ele, e ela concorda. E assim, somos levados de volta ao passado, há cerca de 6.000 anos, em meio a um local acidentado, onde avistamos três figuras encapuzadas correndo em direção a um conjunto de ruínas antigas. É visível que o líder do trio é Rico, o mesmo personagem do início. Ele está junto de seus companheiros Ivan e Alei, os quais localizam o objeto de sua missão, que são informações dos residentes anteriores dessas ruínas, que por acaso eram os anões. As informações encontradas são cruciais sobre a guerra que eclodiu em todo o mundo e rapidamente começam a transcrevê-la. Repentinamente, eles interceptam uma transmissão anã que os mostra que os anões têm como estratégia lançar bombas devastadoras em todo o mundo. Entretanto, a missão deles é interrompida quando o chão começa a tremer como se alguma criatura gigantesca estivesse se aproximando deles. Então, fazendo o possível para escapar dali, Rico ordena que Ivan se sacrifique para distrair o desconhecido. Em seguida, as ruínas dos anões explodem sobre o ataque da criatura, e assim Rico e Alei conseguem fugir. Voltando para o esconderijo da humanidade, eles são recepcionados por uma garota chamada Kurone, irmã de Rico, mas rapidamente o reencontro é interrompido pela filha de Ivan, que apesar de correr na esperança de abraçar o pai, ela não vê em lugar algum. Nessa hora, Rico lhe informa a má notícia, com a qual ela reage como seria de se esperar, chorando e gritando, querendo que ele fosse embora no lugar de seu pai. Na sequência, ele se retira a seus aposentos, onde tem um colapso de fúria culposa. Dias depois, o garoto viaja para um lugar que foi descoberto graças à sua última missão. É um local de ruínas de uma antiga capital élfica e conclui que a raça Flugel é culpada por trás de toda essa destruição a qual presencia. Explorando as ruínas, ele percebe que algo está errado e se prepara para o combate pouco antes de algo voar em sua direção. Então, para sua surpresa, acaba por ser uma máquina semelhante a uma garota muito parecida com a que ele viu em sua infância. Ele a identifica como uma ex-máquina e raciocina consigo mesmo que é melhor não mostrar hostilidade. E inesperadamente, a ex-máquina de cabelos roxos beija seus lábios e pede para procriar com ele. E nessa hora, ela fala de forma robótica com pausas regulares entre as palavras e explica que tem a tarefa de estudar a língua única que os humanos possuem, o idioma conhecido como coração. Em seguida, produzindo um tabuleiro de xadrez holográfico, a ex-máquina pede uma partida de xadrez com o garoto, e as regras são que com sua vitória ou derrota ela terá a permissão para acompanhá-lo até sua casa, já que pretende aprender mais sobre a linguagem do coração. Entretanto, ele decide que tê-la por perto não tornaria as coisas piores do que estão, e aceita a partida. Na cena seguinte, vemos a dupla chegando ao esconderijo da humanidade, e ele cobre as partes robóticas dela com um manto com capuz, e a instrui a modificar seus padrões de fala para que soe mais como um ser humano. E depois disso, por ser uma ex-máquina e não possuir um nome, a nomeia como Shui. Ao chegarem na colônia, Kurone rapidamente se encanta pela garota, e nos aposentos de Rico, ele e Shui ficam sozinhos conversando um com o outro. E assim, ela se oferece a dar informações táticas sobre a Grande Guerra, caso ele a vença no xadrez. Rico afirma que sua principal preocupação é a segurança e a sobrevivência de seu povo, pois os humanos são muito fracos para lutar na guerra, ainda mais sem a capacidade de utilizar poderes espirituais e habilidades mágicas semelhantes aos que as outras raças possuem. E assim, eles começam uma discussão, e o garoto diz a ela que foi a sua espécie que começou essa guerra, tirando tudo da humanidade, e agora, para finalizar, querem dissecar os humanos para descobrir o que há em seus corações. Então, ela também
também se pergunta como os humanos conseguiram sobreviver por tanto tempo, pois os acham uma espécie primitiva e inferior. Entretanto, percebendo a frustração do garoto, ela não consegue compreender o que o causa tanta dor. Afastando-se dela, ele se esconde debaixo do cobertor e começa a chorar de tanta tristeza. Shui o observa e podemos ver por sua expressão que ela está começando a sentir algo. Momentos depois, eles vão para o banho onde um pede desculpas ao outro e Shui confessa que fica pedindo para ele jogar xadrez com ela porque quer vê-lo sorrir mais vezes. E dentro dela, as suas emoções parecem estar aflorando cada vez mais, pois ela é incapaz de analisar por que está tomando essas decisões. Enquanto isso, Kurone encontra no quarto de seu irmão uma mecha de cabelo de Shui e deduz rapidamente que o cabelo não pertence a um ser humano. Após alguns dias, eles retornam às ruínas élficas para continuarem sua exploração e assim acabam encontrando uma poderosa arma secreta que os elfos fizeram e mantiveram escondida. No entanto, enquanto analisavam o que tinham encontrado, o sistema de defesa das ruínas entrou em ação e os atacou. Shui se colocou em perigo para proteger Rico, mostrando a ele a força e as habilidades de uma ex-máquina de analisar e replicar qualquer tipo de ataque que lhe atinja. Ao chegarem na saída, eles veem que lá fora está tendo uma tempestade de cinzas negras, um tipo de cinza venenosa. Então, para matar o tempo, Rico pede para Shui para jogar em xadrez, embora ele continue perdendo para ela devido sua grande inteligência de uma ex-máquina. Contudo, ele continua a desafiá-la, o que lhe dá mais informações sobre o porquê dos humanos ainda existir, apesar das probabilidades serem totalmente zero. Em seguida, ele comenta como é bom ter alguém por perto, deixando claro que está se apegando cada vez mais a ela, e antes de partirem, ele pede para ela que conte mais sobre a guerra, para que juntos pensem em uma forma de acabar com ela. E nessa hora, os vemos conversando sobre isso, e assim ele começa a acreditar que poderá acabar com essa luta sem fim. A seguir, uma grande explosão é vista perto do esconderijo da humanidade, e os humanos começam a evacuar o local. A irmã de Rico assume o comando da humanidade, e enquanto isso, Rico e Shui recrutam pessoas para uma nova divisão nomeada de Fantasmas, que é um grupo de pessoas que oficialmente serão consideradas como mortas, para que possam agir nas sombras e manipular as outras raças. O discurso de Rico é emocionante e muitas pessoas se juntam à sua unidade, e até Shui fica impressionada com sua determinação, apesar das chances de vitória do grupo serem inferiores a 1%. O garoto explica para ela que essas chances só serão abaixo de 1% se o jogo não for manipulado, porém, ele planeja trapacear para manipular as chances da humanidade para que eles possam apenas vencer. Após a conversa sobre as poucas possibilidades, Rico aproveita a chance para declarar seu amor por Shui, pedindo-lhe que se case com ele. Ela se recusa a princípio, afirmando que não é digna de seu amor, já que ela é uma das ex-máquinas que destruiu o seu lar. Ele menciona que já sabe disso, ao tempo que se lembra que na primeira vez que ela o viu, ele fugiu com seu tabuleiro de xadrez. Colocando um anel de noivado no dedo dela, o garoto repete sua proposta, pedindo que ela caminhe ao seu lado como sua esposa. Shui começa a chorar e aceita a proposta. Durante a cerimônia de casamento, fica claro que Kurone já sabia que Shui não era humana, mas não se importa em confiar na decisão tomada por seu irmão. Após isso, como Rico planeja manipular as outras raças para alcançar a paz como se fosse um jogo de xadrez, ele coloca seu plano em ação. Os fantasmas começam a fazer os primeiros movimentos espalhando notícias para os elfos e anões sobre as poderosas armas uns dos outros. Dessa forma, eles forçam todas as raças não humanas a fazerem uma retirada tática do continente, deixando para trás apenas os humanos. Entretanto, o outro continente é o lar da poderosa raça Flugel, e infelizmente, para lidar com sucesso com as outras raças que usavam magia espiritual, eles cobriram seus corpos com cinzas mortais que os protegiam da magia, mas poderia os matar rapidamente. Sendo assim, já que Rico demorou muito para lidar com os elfos, o seu corpo ficou em péssimo estado. No entanto, ao retornar à base, graças à sua amada, ele pôde sobreviver, continuando assim com sua estratégia. Os fantasmas manipularam todas as outras raças, exceto os Flugels, e vemos que Rico está coberto de bandagens, mas seu plano está funcionando perfeitamente, e com isso eles estão se aproximando cada vez mais do confronto final. Através de certas informações obtidas graças a Shui, ele aprendeu que os deuses estão lutando entre si para chegar até um dispositivo chamado de Saniaster. Aparentemente, quem consegui-lo primeiro se tornará o único deus verdadeiro e passará a governar todos os outros deuses e raças. E a condição para que o Saniaster apareça é mostrando o maior poder que o planeta possui, incomparável a qualquer outro poder. Entretanto, como os deuses de cada raça
raça estão pensando em matar um ao outro, o plano de Riku é fazer com que eles usem suas armas devastadoras uns contra os outros de uma só vez em um único lugar. Em seguida, aproveitará a força dessa explosão para abrir um buraco que atravessará o planeta, destruindo o círculo espiritual que as outras raças usam para possuir magia espiritual, o mesmo que os antigos deuses usaram para sua magia espiritual. Ele esclarece que os antigos deuses nasceram do próprio planeta, assim um poder que superaria isso se qualificaria instantaneamente para que o Sunny Aster apareça. Uma vez que ele aparecesse, o verdadeiro deus seria escolhido e o planeta renasceria sob seu domínio. Então, para que isso seja possível, eles têm usado um tipo de armamento da Shui que possui a habilidade de manipular a direção de um ataque e direcionar a explosão para o centro do planeta. Em seguida, ele desmaia de exaustão após a longa explicação. Assim que o garoto recupera a consciência, ele envia sua irmã de volta à colônia e logo após diz a Shui que está muito feliz por ela ter entrado em sua vida. Então, ela sai do esconderijo para terminar os preparativos do plano sozinha. Enquanto montava as peças do plano, ela é descoberta por uma guerreira Flugel e apesar de dizer que não quer lutar, a poderosa inimiga angelical está determinada a capturá-la. Shui até tenta implorar por sua vida, mas isso enfurece ainda mais a Flugel. E começando a luta, desde o início é notável que Shui não tem chance e ela rapidamente percebe o mesmo. Em uma tentativa desesperada de sobreviver e salvar o plano de seu amado, ela tenta estabelecer sincronização com o servidor das Ex Machina, insistindo que sua missão, a de analisar o coração humano, está completa. A princípio, o seu pedido é negado, pois ela passou muito tempo desconectada do servidor, e assim a batalha se torna cada vez mais crítica. Mas ao persistir, o servidor entende que seus dados são valiosos, lhe dando acesso e permissão por alguns poucos minutos ao servidor central. Com isso, ela consegue entrar no modo de combate completo de uma Ex Machina. E para a surpresa da Flugel, Shui se transforma em uma grande máquina de combate e em seguida se apresenta à sua inimiga, e a Flugel responde da mesma forma, onde descobrimos que o nome dela é Dibril. A luta continua e desta vez Shui consegue revidar, mas mesmo assim sua força não é suficiente para vencer a rival. E mesmo com um poder inferior, ela consegue ganhar tempo suficiente para que a sincronização com o servidor terminasse antes que ela fosse totalmente desintegrada. E assim, ela usa o seu poder restante para proteger o anel de noivado do poderoso ataque. A explosão é visível de longe e Riku imediatamente percebe que algo está errado, pois Shui não está ao seu lado. Sem forças para continuar, ele desmaia mais uma vez. Entretanto, seu sono é interrompido por uma pessoa que aparece diante dele. O homem se apresenta como uma Ex Machina e entrega as últimas palavras de Shui e o anel de casamento que ela salvou. Ele menciona que o plano atual não funcionará, pois tem seus defeitos, mas basta redirecionar a explosão massiva para a direção onde ele manterá suas Ex Machinas e usará sua habilidade para copiar a explosão para dispará-la contra o planeta. E assim, o garoto decide seguir em frente com o plano para poder honrar o último desejo de sua amada. Então, a batalha final começa com as Ex Machinas provocando com o primeiro golpe as três raças mais poderosas, as quais respondem como previsto. Até o deus criador dos Flugels desce para demonstrar o poder de sua raça, e assim todas as raças usam suas armas mais devastadoras. Com isso, as Ex Machinas são destruídas pela explosão, mas antes conseguem analisar e replicar o ataque, levando o gatilho para ser desencadeado nas mãos de Riku. Em seguida, o garoto o atira direto no centro do planeta. O plano dá certo e vemos o círculo espiritual desaparecendo enquanto o Sunny Aster se manifesta na frente dele. No entanto, ao tentar pegá-lo, ele sente um enorme sentimento de culpa por todos os sacrifícios que fez para chegar até aqui e seu corpo começa a se desintegrar. Então, tomando o Sunny Aster, agora o verdadeiro Deus declara as novas regras do novo mundo. O Deus verdadeiro acaba com as guerras que assolavam o planeta por tanto tempo e dá um novo nome à humanidade: Imanidade. Somos trazidos de volta ao presente quando a garota de orelhas de raposa está jogando xadrez contra o garoto de cabelos loiros, que agora sabemos ser o Deus dos jogos, o Deus verdadeiro deste mundo. Ela questiona o quão verdadeira foi essa história, mas a conversa deles é interrompida quando seus amigos aparecem e rapidamente o Deus dos jogos desaparece sem eles notar. Seus amigos são Sora, Shiro e Steph. Também descobrimos que o nome da garota de orelhas de raposa é Izuna. Ela rapidamente pega a joia que Steph carregava o tempo todo em sua roupa, virando-a para ver se tem alguma gravura. Com certeza a gravura no verso da joia existe, mas é ilegível para o grupo. Eles optam
por convocar Jibril, que lê a gravura revelando que os nomes gravados ali são Kuronidula, Rikudula e Shuidula, reconhecendo apenas Shui que foi uma máquina que não fazia parte da humanidade. Já Izuna acha esses nomes tão familiares enquanto tem um sorriso triste no rosto. E aí galera, beleza? Pra você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais recapitulação de animes.